Oiê, eu sou Ana Campbell e eu já começo com uma novidade aqui para vocês. Eu vou participar do Em Foco em setembro, agora, dia 5 e 6 de setembro. E o Em Foco não vai ter mais só palestras, vai ter um debate também. E eu fui convidada pela Fernanda Caetano para fazer a mediação desse debate, que vai acontecer com o Léo Saldanha e o Lucas Lermen. A gente vai falar sobre os desafios e também das possibilidades desse novo mercado de fotografia, né? Com inteligência artificial e com outras novidades por aí. Então vai ser bem legal e eu te espero lá. Agora aqui, vamos começar para valer o nosso episódio. Hoje a gente vai fazer um bate-papo, um debate livre aqui. A gente não combinou nada, viu? Então, falei para eles que eles podem falar mal de quem eles quiserem. Eu só não me responsabilizo por isso. Deixar claro aqui já no vídeo. E eu estou trazendo dois feras que já vieram aqui e que são muito queridos, sabem muito. Então, eu também hoje vou aproveitar para aprender. Então, estamos aqui com o Bruno Bezerra, que eu levo um tempo para lembrar teu nome, teu primeiro nome, né? Não tem problema, isso é ótimo. Senão que Eu só lembro Bezerra é que vem na minha cabeça. Senão que o branding tá funcionando. Tá funcionando. Isso. E Marcelo Cavalcante. E aí, pessoal, bom dia Ana, bom dia Bezerra. Bom dia. Vamos nessa. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Da hora que você está assistindo. O brownie aqui tá liberado, viu, gente? Não é cenográfico, vocês podem comer. Tem um browninho maravilhoso. Guardar para depois. O bom de conversar com várias pessoas é que as pessoas podem comer durante a entrevista, né? Porque quando é uma só, tete a tete, a pessoa difícil, a pessoa fica com vergonha, fica com medo de ter chocolate. Cara, fica com a boca cheia aqui, né, na hora de responder. É verdade. Então, o que a gente vai falar primeiro? Vocês querem algum assunto polêmico? A gente começa com as perguntas. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Não, pergunta é sempre bom para dar o norte. Manda aí. Então vamos começar. Tem uma pergunta aqui do Fábio OO Amaral, que é assim que tá no Instagram dele. Como é que eu mando um arquivo para impressão? Olha aí, ó. Um bom gancho para Marcelo Cavalcante. Vamos lá, então. Ele mandou essa no meu stories lá, né? Eu abri lá uma caixinha de pergunta pra galera, algumas perguntas vieram. Acho que ele perguntou depois que faço a foto, depois que eu trato o arquivo, como é que eu mando para impressão, né? Isso. Bom, o ideal seria em TIFF, né? Formato TIFF. Tá tudo no meu curso de Fine Art, né? Mas vou dar essa palhinha gratuita aqui pra galera, né? Isso, aproveitem para mandar o jabá. Isso aí. Então, o ideal é ele salvar no formato TIFF, que é o melhor formato para ser impresso, que é como se fosse um PSD fechado, né? Ou um RAW fechado, digamos assim, para a impressora poder interpretar o arquivo da melhor forma, ao invés de JPEG. JPEG funciona para impressão, Marcelo? Funciona também, mas tem perda de qualidade em relação ao TIFF, né? 300 dpi, que é o ideal também para a impressora ter o máximo de qualidade possível dentro daquele arquivo ali. E eu costumo salvar já no tamanho em centímetros que eu vou fazer a impressão. Então, se é 1/70, eu já salvo esse arquivo em 1/70 e mando para o impressor. Eu deixo para o impressor a menor quantidade de trabalho possível de edição em cima do meu arquivo, para que ele possa fazer o melhor trabalho dele possível na parte de impressão e não precise ajustar tamanho, ajustar resolução, fazer contraste, nada disso. Não é porque eu não confio no impressor, mas é porque eu prefiro que eu resolva essas questões e deixo para ele a parte da impressão. Então, TIFF, tamanho já ajustado em centímetros, 300 dpi seria o ideal para fazer. Legal. Tem uma dica também para quem está começando agora na fotografia, independente da área que ela escolhe que ela queira imprimir, quando ela for trabalhar com a foto no Lightroom, na hora que ela quiser cropar, ela cropar com aquele cadeadinho lá do Lightroom fechado. Manter a proporção, né? Para manter a proporção, porque senão você perde a proporção e aí quando chega para imprimir vai ficar um espaço branco ou em cima ou do lado, dependendo de onde você cortou, né? E uma dúvida, você faz as impressões com algum impressor que trabalha com gráfica, ou que já é algo mais digital, ou é ainda pigmentação? Pigmentação. Impressão Fine Art, quando a gente fala de Fine Art, a gente está falando de pigmentação. Então, trabalho para impressão, para venda de quadro Fine Art nesse formato. E Adobe RGB, esqueci de falar também, né? Adobe RGB. Importante salvar em Adobe RGB, você vai ter uma quantidade de cores ali melhor, né? Um espaço de cor maior do que o sRGB. Foi por isso que eu perguntei, porque eu fiz representação da Ipsis por 2 anos aqui no Rio. E na parte de álbuns, né, de livros fotográficos. E eles são uma gráfica de 70 Gigante. anos. Que faz livro mesmo, né? Que a gente vê na livraria. E eles trabalham tudo com CMYK. Gráfica é um outro formato, né? São 4 cores, mais os pantones, então é um formato completamente diferente para fazer a impressão. E aí no início, quando eu comecei a dar esse suporte para a galera, eu tinha muito dessas questões com os fotógrafos, porque a gente trabalha tudo com Adobe,
né? A gente trata com a Adobe e aí quando chegava CMYK. Eles tinham um software que fazia essa conversão, mas para algumas coisas, dependendo do fotógrafo ou do ajuste do monitor dele, ficava bem diferente do que ele estava vendo. E aí tinha que ajustar a pessoa. A gente fez até um curso lá com o Monese, que é um cara fera. Sim, conheço. Você conhece ele? Nossa, ele é muito fera. Ele é brabo. Ele mostrando as coisas pra gente na tela. Você diferente. tava olhando a tela, você tava vendo normal. Aí daqui a pouco ele fazia um ajuste, você começava a ver que tava realmente cinza. E que ele tava... Aí a gente... Ele fez o ajuste do meu livro e realmente sem ele ali... É surreal. Difícil, ele é muito bom. E uma dúvida. Você falou de fechar o arquivo em TIFF, mas se por acaso a foto que eu fiz, eu fotografei por algum motivo em JPEG, vale a pena eu editar e fechar em TIFF? Ou ela não volta, né? Porque Isso. uma vez que ela já foi salva em JPEG, ela já foi comprimida. Isso. Já jogou fora um monte de informação. Exatamente. Então você até pode salvar em TIFF, mas não é que ela vai ficar melhor do que a foto original Sim. que foi em JPEG, ali, aquele arquivo, né? Então, para quem fotografa em JPEG, por exemplo, eu sempre explico. Você quer fotografar em JPEG? Ok. O que você está fazendo? Você está fotografando em RAW, mas você está franqueando para a sua câmera a edição e o fechamento do arquivo. Então a câmera faz a foto em RAW, depois ela trata lá dentro, rapidamente, em milissegundos, né? Ela dá um contraste, não sei o que, resolve ali e salva o JPEG e deleta esse RAW. Uhum. Então, é isso. Você está deixando de editar a foto como você quer, deixando para Canon, para Nikon, para Sony, editar para você e te entregar aquele arquivo. Em certos mercados, faz sentido. Não existe esse tratamento mais refinado, mercado esportivo, por exemplo. Sim. O cara tem que estar fotografando a foto, já está indo automaticamente para o portal, né? Então, esse tipo de mercado não tem essa questão. Mas quem está pensando em fazer fine art, em imprimir foto, em fazer álbum, coisas nesse sentido... Eu acho perda de qualidade, perda de tempo você fazer isso, né? Trabalhar em JPEG. Eu acho que tem que aprender a trabalhar Sim. com RAW, aprender a editar e fazer o seu próprio tratamento. Boa lembrança que você fez. Inclusive, para quem trabalha... Aqui a gente tem um público... Inclusive, eu vou mandar um abraço pro Wallace, que é um ouvinte aqui, assíduo. Olha, Ele trabalha com esporte lá em Minas. Já ganhou sorteio aqui. Bacana. Aí a gente conversa às vezes pelo direct. Ele faz só fotografia de esporte. Então, uma dica é para quem tem uma câmera que tem 2 slots, se quiser depois, né, tratar melhor a foto, pode botar um slot para gravar em RAW e o outro em JPEG. Exatamente. E aí ele tem agilidade, o pessoal do fotojornalismo faz isso para depois concorrer a prêmio com as fotos, né? Porque você tem que tratar melhor. Isso, Se você tem exatamente um outro local que aquela foto possa estar, que não seja simplesmente uma foto que vai para um portal ali, para um jornal, vai durar 24 horas e amanhã ela já é substituída por outra foto, eu acho que vale a pena fazer em RAW, sim. Eu quando faço evento que tem entrega na hora, on time, eu uso Sony, e aí quando eu vou transmitir sem fio, né? Sem tirar o cartão da câmera e usar o adaptador no iPhone, quando eu vou transmitir sem fio pelo Wi-Fi da câmera para o celular, a Sony, ela, se você está em RAW, ela só manda uma versão JPEG de 2 MB. E aí, nessa situação, que eu preciso entregar durante o evento, eu faço o RAW mais JPEG, porque quando eu tenho um JPEG, eu consigo transmitir Um arquivo maior. o arquivo maior. Certo. E aí, é isso, aí eu pego o JPEG para transferir sem fio para o celular, só para editar ali na hora, fazer a entrega na hora, mas quando eu vou entregar o material pro cliente, no dia seguinte, aí eu uso o RAW para fazer essa edição mais refinada, para ele usar depois nas comunicações, ter guardado. Legal, Então, não sabia disso, não. Então, no caso da Sony, vale a pena você... é isso, se eu fosse fazer só JPEG, iria funcionar para aquilo ali na hora, mas por algum motivo, né? Tem uma foto que ficou incrível, que aí quer usar na campanha do próximo show, do próximo festival. Aí eu não teria o arquivo em RAW. Então, eu faço essa situação do RAW mais JPEG, que é isso, para ter a entrega rápida pela transferência do celular e para ter o arquivo em RAW também. Legal. A Sony tem 2 slots? Também tem algum modelo com 2? Sim. Tem. A linha 7R, a linha 7, a linha Alpha, costuma ter 2. A minha é 7R3, que já está, acho que na R5. A 7R. R7 já está na 7? Acho que tá. O A negócio já tá... 7R3 é que Não, funciona R5, para R5. vídeo e foto? Isso, o foco dela é mais foto. Quando tem o R, o foco faz vídeo também, mas o foco é mais para fotografia. Então, é uma câmera de 48 megapixels, de 42. E aí... Pra caramba. As daqui não são até 24. E aí tem 2 slots, e aí para mim os 2 slots é até bom quando a questão de fotografar na água, porque aí eu tenho 2 cartões, eu não preciso
trocar de cartão quando estiver na Sim, água. sim. Vai demorar para esse processo. Sair, Aham. Isso. E aí, com os 2 slots é isso. Eu posso escolher um slot só para vídeo, outro só para foto, um só para JPEG, outro só para RAW, ou encher um cartão, Vai pro depois vai para o outro. É. Legal. Tem outra questão também em relação ao RAW, né? A essa questão toda da inteligência artificial, que, enfim, o grande barulho do momento é esse. As câmeras, as marcas têm se pronunciado que vão lançar modelos, ou acho que ainda não lançaram isso, mas eu vi que iam lançar, estão estudando que o arquivo venha com um código interno, Ah, o blockchain, né? sim. Que informa que aquilo ali é uma fotografia, não é uma imagem gerada por inteligência. Então, não sei se isso vai afetar os JPEGs também ou se vai vir só no RAW. Uhum. Então, no caso, você só fotografa um JPEG, de repente, no futuro, essa foto pode não ser considerada uma foto verdadeira para um concurso, por exemplo. Se você talvez não tenha o RAW que tenha esse código interno, você não tem como provar que aquela foto é real, né? Verdade, tem que... Então, fotografem em RAW, galera. E aí, aproveitando isso, e uma coisa que sempre me pergunto também, que é fotografar em RAW tem uma questão também de espaço Espaço. de disco. Uhum. Marcelo, como é que você costuma fazer com o seu espaço em disco? Assim, porque você fez uma expedição, foi fotografar lá animais. Muita Então foto. você fotografa muito porque você fotografa em sequência. Isso. E aí, como é que costuma ser isso? Você, depois que selecionou, você guarda suas selecionadas, tenta guardar tudo, guarda em HD, guarda na nuvem? Especialmente fotografia de vida selvagem, a gente faz muito disparo, né? Como evento também, faz muito disparo. Eu costumo fazer uma seleção quando eu chego, logo que eu chego, que eu tô com a cabeça fresca ainda, lembro das situações. Então eu costumo deletar algumas coisas. Fotos borradas, enfim, já vão logo pro lixo. Mas às vezes você tem uma sequência enorme, sei lá, 30 frames por segundo de uma onça bocejando. Pô, eu não vou ficar com todas aquelas fotos. Eu vou selecionar 2, 3 daquela sequência ali e vou marcando no Lightroom para deletar, dando X nelas, né? Depois o Command Delete ou Ctrl Delete, agora eu não lembro. Você já deleta em bloco, todo mundo que você marcou com X, né? Então eu faço uma pré-seleção, mas eu também não sou tão radical, não. Eu deixo muita foto, muita margem, porque volta e meia eu volto nos meus arquivos e acho outras fotos que eu não tinha olhado com um certo carinho naquele momento e que eu gostei mais agora. Então, também não deleto muita coisa. Mas eu deleto as óbvias que tem que ser deletadas, né? Agora, é isso, é investir em HD. Tenho backup na nuvem, no Backblaze. Gostou do Backblaze? Cara, tô gostando. Como Ela é tá que subindo, escreve? tá subindo. Eu ia perguntar. Backblaze, back de atrás, né? BLAZE, Backblaze. BLAZE. Custa $10 por mês, uma coisa assim, $9 por mês. $10 por mês e cabe infinito. Infinito. Sério? Só que você não fica acessando os arquivos, assim, igual o Google Drive. Sei. É para backup mesmo. Para fica backup, jogado lá. se você quiser, ele te dá um tempo para resgatar, né? É isso. Você tem que na Amazon ele também todo tem dia, serviço. quando você liga o computador, ele vê o que tem de novidade no HD e vai puxando. Já tá conectado. Fica num trabalho infinito, assim, na verdade. Todo dia chega uma foto nova, então tá um trabalho infinito. Não parou ainda disso. Isso. Isso. Fica nessa, né? Legal. Mas é isso, investir em HD. Agora, uma coisa curiosa que você perguntou, nessa viagem que eu acabei de chegar do Pantanal, tava com a R6 II lá, emprestada pela Canon, obrigado Canon pelo grande empréstimo R6 II e a 100-500. E eu usei o C-RAW, que é um formato novo da Canon, que é o Compact RAW. Então eu dei uma estudada antes para ver, a minha câmera 5DS não tem esse C-RAW, ela tem um Small RAW, Medium RAW e RAW. Mas o Small e o Medium, o arquivo é menor fisicamente. Ele diminui o Diminui pixel. o arquivo, exatamente. Então o arquivo é menor de tamanho e de peso, né? Mas eu sempre trabalho no RAW maior, porque, 50 megapixels trabalha com arquivo gigante. A R6 II são 24 megapixels, ela tem esse C-RAW, a R5 também tem. E algumas R's têm, na verdade, talvez todas as R's tenham, não sei. As Sony também tem. Acho que a R6 não tem, não. Só que o C-RAW, ele não diminui o tamanho do arquivo, ele continua com 6.000 por 4.000. E aí eu falei, bom, mas será que é bom esse C-RAW? E eu dei uma lida extensa no Google, vi vídeos no YouTube, maioria em inglês ainda, muita coisa em inglês, as pessoas comparando esse arquivo, fazendo teste de tratamento, e todos foram unânimes. Não há perda significativa de qualidade entre o C-RAW e o RAW. Talvez tenha uma perda de 5%, que não é significativo, né? Só que o arquivo sai de 30 mega de tamanho, 20 e poucos mega, para 15 mega. Pô, vale demais. Então, assim, não só o espaço que eu ocupei, né? Eu trouxe 16 mil fotos agora do Pantanal, em um mês Jesus, eu achava que Pois paisagem fotografava pouco. Não, mas é bicho, né? É bicho. Tá. Bicho é tiroteio, diferente. Paisagem realmente... Tiroteio. Uma Patagônia eu volto com, sei lá, 2.000 e poucas fotos, 3.000, mas um Pantanal são 16.000. Então, não só o espaço no HD foi menor, tanto no HD que eu tô levando, que eu levo pra viagem, quanto o que tá conectado agora. O espaço também na hora ali do cartão também? O espaço no cartão e, principalmente, cara, o buffer. Sim. Em nenhum momento eu estourei o buffer.
que eu tava fuzilando os bichos ali, pá, 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 e não estourava o buffer, sabendo que poderia estourar, usando 40 frames por segundo, usando, ou então os 12 frames por segundo que ela tem na cortina normal, né? E não estourava o buffer em nenhum momento. Eu via a galera estourando, tava comigo ali, travando, travou. Eu falei, cara, bota no C-RAW. Não sei, bota no C-RAW. Mas o cartão era aquele compact flash? 128. Não, normal, SD. Era o SD ela não tem normal? entrada pro CF Express. Não, mas... É a RC2 não R5, tem. a R5 é que tem. Por causa do tamanho do arquivo. É verdade. Mas aí, e aí pra quem não sabe o que é o buffer, e aí é uma combinação disso do tamanho do arquivo com a capacidade também de escrita do cartão, né? Isso, velocidade de escrita, exatamente. E aí o buffer, toda vez que você clica e você vê a luzinha vermelha ali da sua câmera, tem uma hora que você está clicando ali, tem tanto arquivo meio que na fila para processar, que aí a câmera pede uma RIP e fala assim, ó, segura aí um pouquinho, Eu tô né? salvando, Que eu tô salvando aqui, processando essas imagens. Então, o que o Marcelo tá comentando é isso, né? Que o arquivo fica menor o peso, e aí Ela consegue processar mais rápido, né? O buffer, ele é uma memória interna. Quando você dá um clique, a foto não vai pro cartão automaticamente. Ela vai para dentro da câmera, é processado o arquivo, é gerado o JPEG, no caso, se for salvar no JPEG. Ela, inclusive, gera um JPEG para te mostrar ali atrás, na tela, quando você dá o play. Tudo isso acontece em milissegundos e isso vai pro cartão. Se o seu cartão for lento de leitura, esse processo demora mais. Se o arquivo for muito grande, o buffer da câmera é pequeno, rapidamente você estoura. É o caso da 5DS. Não é uma câmera feita para muito disparo. Toda vez que eu usei ela para fazer bicho, vida selvagem e tal, ela rapidamente estoura o buffer. Porque os arquivos são pesadíssimos, são 80 mega cada arquivo, né? Câmera de 50 megas é muito pesado no RAW. Você dá 5 disparos, ela já começa a travar. Acabou, entendeu? Sim. Ela não aguenta para jogar pro cartão, né? Então, não é uma câmera feita para isso. É uma câmera para estúdio, para paisagem, para outras coisas, né? A R6 II já é feita para isso. Se você bota um C-RAW em cima disso, eu não tive estouro de buffer em nenhum momento. Foi libertador, assim, foi muito legal. A R6 não tem esse C. O C-RAW? Não, só RAW JPEG. Só RAW JPEG. A R5 eu sei que tem, que tinha um pessoal lá com a R5. Talvez a R3 tenha também, enfim, as câmeras lançaram depois, né? E a R6 tem. Depois, dá uma olhada se não tem algum update de firmware. Achei uma boa dica. Pode ser. Sair alguma parada nova. Eu tenho medo de atualizar a firmware. Que isso, pô? Vai dar pau. Às vezes dá, né? Não, uma coisa que é legal é você vai fazer... Eu levo na Canon e peço pra fazer lá. Isso. O melhor cenário é esse. Tá bom. Mas senão você dá uma pesquisada nos fóruns de fotografia, uma coisa. Porque atualiza várias funções. E o que a gente estava comentando antes de você chegar é que ele estava falando que na R6 II ele tem vários tipos de ponto de foco. De foco. Grupo, central, enfim. E aqui na R6, para a operação de AF, né, só tem o one-shot e o servo. Ele tirou até aquele iFocus. Esse iFocus eu acho meio... Pra mim, nunca usei, não fazia... Mas como é que seria? Qual a diferença? O iFocus, você tá focando e tá clicando. Focando e clicando. Mas se o elemento se mexer, ele assume uma posição de servo e segue. E ele escolhe sozinho, entendeu? Ele que define qual é o momento. No outro, não. O outro na Nikon se chama S, né? Pra Canon se chama One Single. Então, cada clique eu faço um foco. One shot. Um one shot. Isso. E no outro é o contínuo, que é para quando a gente usa na moda. Na moda, passarela, cortejo de casamento, esporte também. Se a pessoa estiver correndo na sua direção, você pode usar, que facilita. Bicho, vida selvagem é só servo. É só servo. Olha. Só servo. Normalmente o bicho tá se mexendo, né, cara? O tempo todo. E tem folha na frente, tem coisa. E dentro do menu do servo tem 4 opções de servo, né? Então, com as folhas na frente, como é folha na frente, bicho que tá parado e se mexe. Aí ele consegue reconhecer no servo? Porque ele vai pegar o foco no que tiver primeiro. Então, ele tá cada vez melhor. Essa é a questão. Tá cada vez melhor. Eu usei bastante o servo agora, os últimos 20 dias no Pantanal. E foi fantástico, assim, a capacidade de reconhecimento, de forma de bicho. O bicho tá longe, ele já reconhece ali. Aí eu botei o back button pra focar no olho, então ele já ia direto no olho quando ele legal. Encontrava, entendeu? Então, isso é uma função nova também. Não é perfeito. Onça pintada, por exemplo, é um problema. O bicho é todo cheio de mancha preta. Às vezes ele ficava perdido. Se o bicho tá meio paradão, assim, olho fechado, ele ia numa mancha achando que era o olho, entendeu? Claro, não tem como. Só se ele tiver um algoritmo de onça pintada, né? Pra saber. Onça vai... Você baixa, assim, um pack de... É bem específico. E algumas pessoas me questionaram isso lá. Tinha muita gente, pela primeira vez nas minhas viagens, a maioria do grupo tava com câmera R, né? Com mirrorless, né? E não com DSLR. Fui vendo essa migração acontecer, né? E algumas pessoas, mas tá reconhecendo, mas não é tão perfeito. Falou, cara, pra pessoa humana, o ser humano ele é igual, todos os seres humanos são iguais, né? A cabeça em cima, o ombro aqui, o braço. Então, o algoritmo consegue identificar muito mais fácil uma pessoa
seja ela baixa, alta, gorda, magra, do que um bicho. Um pássaro não tem nada a ver fisicamente com a onça, né? Que não tem nada a ver com a girafa, com o elefante. Os bichos são muito diferentes, né? O pássaro em voo é uma coisa, o pássaro parado é outra. Então o algoritmo tem mais dificuldade, claro. Então, mas deu para perceber que é uma coisa em franca evolução. Em algum momento ele vai ter essa identificação personalizada de espécies, assim. Muito legal. Tu fez um comentário muito legal que linka com inteligência artificial. Porque essa questão dele reconhecer, na inteligência artificial que a gente usa hoje nos softwares de venda de foto, né? Que ele faz o reconhecimento para... Porque o cara vai subir as fotos lá do evento de corrida e tem umas 3.000 fotos. Sim. Como é que você vai achar você lá, né? Sim. Então você faz uma selfie, todas as plataformas hoje já tem, e aí ele reconhece as fotos onde você está. E aquilo ali nada mais é do que uma matemática, né? Ele pega o teu rosto e calcula, e depois ele pega lá no sistema as fotos que tem aquela medição. Exatamente. Tem esse reconhecimento. O Lightroom também tá agora com esse reconhecimento. E aí minha pergunta vocês usam inteligência artificial para alguma coisa hoje? Bezerra? Inteligência artificial tem essa função do reconhecimento do rosto, que aí eu uso nas plataformas, mas eu comecei a testar os softwares para selecionar, para fazer seleção de fotos que reconhece se a foto é borrada, se tem o olho fechado. Só que aí tem um trâmite você tem que ter... Eu tenho o hábito de criar um catálogo por trabalho. Sim. Nossa. Aí você tem que subir 2.500 fotos. E aí, geralmente, eu tenho que subir um catálogo com 3.000 fotos ou 2.500 fotos. Mas você pode subir vários catálogos. Isso, Só que aí, hoje em dia, eu tenho um trauma que eu fui usuário do Amazon Drive, que era limitado, aí deixou de ser limitado. Aí migrei para o Google Drive ilimitado. Aí fiquei lá durante anos. E aí acabou o Google Drive limitado. Aí hoje em dia fui para Backblaze, que aí é um outro raciocínio, que é uma questão de backup. Eu preciso ter fisicamente esses documentos comigo. E aí eu comecei a praticar um desapego, assim, das fotos. Eu tinha coisa desde, sei lá, 2011, que estava guardando. Então, eu tô começando a me desfazer dos catálogos. Entreguei isso aqui, guardei os arquivos que eu preciso do cliente durante um período, sei lá, 1, 2 anos. Só que eu tô deixando de guardar os outros arquivos. Sim. E aí, eu não juntei ainda... resumo, eu tô aqui me prolongando. Eu ainda não consegui treinar exatamente esses aplicativos, esses sistemas de seleção e edição, para tentar facilitar o meu workflow. O que eu usei recentemente, não lembro até agora qual o nome que foi, mas era para tentar ajustar o foco, né? Recriar a imagem e dar mais nitidez. E tenho usado no Photoshop muito a questão da generativa de expandir a imagem ou selecionar uma área. Recentemente eu fiz um trabalho que eu montei um estúdio no evento de nutrição para nutricionistas e estava fazendo fotos ali da galera para ter LinkedIn, não sei o quê. E uma menina foi fotografar, a camisa dela era meio de seda, então o ângulo que o flash bateu na camisa dela formou, parecia uma frequência diferente, assim, formou... Um moiré. Que a gente chama. Isso? Daquela trama. É horrível isso. Acontece direto com essas E ela achava... E aí eu botei na Banlec para ela poder comprar as fotos, e ela achava, quando ela falou, não, Bezerra, baixei aqui, mas tem a marca d'água ainda na foto. Tem marca d'água na foto ainda? Que loucura. E aí, pelo formato que ficou, ela achava que era a marca d'água da foto, assim. Era moaria. E aí, o que eu fiz? Selecionei essa área e escrevi lá, deixar o tecido liso. Cara, solucionou o problema, assim. Que maneiro. Incrivelmente. Nossa, Então, não teria essa ideia. Então, tenho usado muito para isso, para tirar coisas que, cara, vai dar uma trabalheira, vou testar, até recorte de cabelo, às vezes. Eu vou lá, seleciono o cabelo, deixa esse cabelo liso, ou tiro o cabelo, sei lá. Que aí você vai, o lance dos prompts, né, que é o que você escreve o comando, é você também saber o que perguntar. como escrever isso. Sim. E aí tenho usado muito nisso, para limpeza de imagem, para recriar situações. Legal. E você, Marcelo? Cara, eu uso as máscaras novas do Lightroom, que são de também. inteligência artificial, são muito legais. Conhece corpo, céu. Objetos, um elemento principal da foto. Isso eu não testei, não. Você escolhe o elemento principal, inverte para poder mascarar o resto, né? E editar parte do resto.
O anti-ruído novo do Lightroom também via inteligência artificial é muito bom. Ele realmente deu um salto de qualidade em relação Isso eu uso no Lightroom. aos anteriores. Eram horríveis, né? Todo mundo tinha um programa ao lado ali, né? Um Topaz, Denoise, alguma coisa para tirar ruído. Paisagem tem muito essa questão do ruído. E a nova ferramenta do Lightroom de ruído é boa. Né? E também havia inteligência artificial. Uhum. Não usei muito essas do Photoshop para valer. Usei para brincar, para experimentar, ver o que acontecia. Falei, tá, legal, bem interessante. Mas não cheguei a usar Tá evoluindo. Cara, para valer. os caras estão evoluindo muito rápido. Mas não uso tanto, assim. Uso mais essas da máscaras do Lightroom. A borracha, eu fiz um curso recente de Lightroom. Montei um curso online de Lightroom. E aí eu conheci a borracha generativa também, que tinha acabado de ser lançada na versão 13.4, se não me engano. Que é muito poderosa, realmente muito poderosa. Você apaga um negócio e ele recria uma coisa que tem a ver. Eu apaguei umas pessoas, assim, durante o curso, né? Eu apaguei umas pessoas que estavam de fundo, desfocadas, assim, meio que... Nem tava atrapalhando tanta foto, de teste ali, né? E ele recriou outras pessoas em outra posição, que ficaram mais bem feitas do que as originais. Eu falei, está melhor essa galera aqui, na verdade. Que tinha um cara abaixado, assim, meio que abrindo um isopor para vender a Coca-Cola, uma coisa assim, na praia, sabe? E ele botou uma pessoa em pé, andando. Eu falei, pô, ficou melhor com essa pessoa. Então, isso dá um nó na nossa cabeça, né? Qual é o limite da fotografia? Onde vai isso, né? Isso continua sendo a foto original, continua sendo... O que é esse resultado? Sim. O que é esse produto, né? Quando eu quero remover, eu ainda vou no Photoshop, porque eu acho que ele funciona melhor o generativo. O algoritmo. Mesmo esse do generativo funciona melhor do que no Lightroom ainda. Já tá chegando. Apesar de ser uma empresa, né? Tá ficando muito bom. É curioso. É curioso, às vezes. É que eles fazem melhor no Photoshop funcionar. Pra mim, tem 2 equipes internas, não sei nada da Adobe, mas deve ter 2 equipes lutando por essas ferramentas. Não, bota aqui. E aí, uma briga, uma briga deve ter uma briga interna, com certeza. É código, como se fosse né? Empresas, como se fossem 2 empresas. O cara do Photoshop escreveu o código melhor. Exatamente. Muito bom. Eu vou seguindo nas perguntas aqui para eu não esquecer de perguntar de ninguém. Sem querer te cortar, já te cortando, já que você falou daquela questão de reconhecimento de face do Lightroom e também do... Qual programa que você falou ali que você usava? No programa para pessoa As comprar, plataformas de venda. As plataformas de venda hoje de foto... Tem essa coisa de reconhecimento. A Foto, Banlec, Photop, todas elas têm. Eu não uso essa plataforma, não trabalho com isso. Mas, enfim, a R5 II, ela tem uma ferramenta que você tá fazendo um casamento, ela faz uma 3x4 da noiva, do noivo, e bota eles como prioridades no foco. Então, quando você entra na pista, estão dançando, na hora que ele encontra aquela pessoa, ele já joga o foco ali. Isso é maneiro, né? Doidíssimo. São 10 prioridades que você consegue colocar. Olha só, a Sony tem uma... A minha câmera, que é de 2018, ela só tem uma pessoa que eu consigo setar. Eu posso setar o foco em humanos, animal ou selecionar um rosto. Um rosto X. Isso. Tá. Essa é a R5? 2. Foi lançada tem um mês. Antes Antes da Olimpíada. Pô, a R5 já era cara, imagina. 10 prioridades. Olha que loucura. Você tá fazendo uma um evento. fortuna essa câmera. Cara. A R5 já era 45 mil. Eu lembro quando eu vi, falei, pô... Alô, Canon, ajuda a gente aí. Lança um cupom aí pra gente. Um cupom pra gente aqui, pra gente divulgar você. Bizarro. Acho que ela nem tá à venda no Brasil ainda. Eles lançaram, mas não tinha. Eles lançaram no limite da Olimpíada ali, né? A Canon sempre, tradicionalmente, Nikon também usa as Olimpíadas pra lançar os equipamentos. Mas eu acho que ainda tá meio em falta no mundo, assim. Muita gente querendo comprar e pouco equipamento pra vender. Inclusive, eu vi uma história outro dia, não sei se é verdade. O pessoal tava falando que as lentes da Canon, as teles, né, super teles, são brancas. E que eles lançaram isso numa Olimpíada para fazer um marketing, né? Para ficar diferente das outras. Porque era tudo preto. E aí eles colocaram branco para poder chamar a atenção. E aí falaram que agora a Sony tem as brancas também, né? A Sony tem as brancas há bastante tempo já. Para concorrer. Eu acho que é verdade. Essa história eu já ouvia. E eu acho que é patenteada a cor e a da Sony é um pouquinho diferente. É um branco levemente diferente. São 10%. Exatamente. Para ter essa briga aí. Eu acho que tem essa treta. Muito legal. E só pra galera que quiser pesquisar ainda sobre software de inteligência artificial, não sei qual que você estava testando. Você pode falar o nome? Claro. Se eu lembrar. Tem o... tem o Aftershoot. O Aftershoot que eu comecei a testar. Aí tem o Imagine. Que é com imagem com N no final, né? Isso. Imagine, que tem uma representação aqui no Brasil pelo David. Isso. Que eu comecei a testar, porque o legal é que ele tem a parte de seleção e a parte de edição também, que o Aftershoot também tem agora. Tem. Mas fiquei nisso. Resumo, eu comecei a treinar, mas não treinei o suficiente para conseguir fazer um teste oficial
da coisa. Eu vi lá em São Paulo, no congresso, um rapaz de retratos trabalhando com um plugin para Photoshop, que aí ele já faz todo aquele tratamento de pele, mas é mais para retrato, específico para retrato, não é seleção. E tem um agora, que é um da Nova Zelândia, que também é mais voltado para... Talvez sirva para você também, porque ele é para retratos, mas ele também tem coisas para grávida. Então, Olha só. sabe aquela marca na barriga que a gestante fica, que às vezes fica uma linha muito Sim. escura, Isso. né? Ele dá uma suavizada e é só controle assim de arrastar para um lado e para o outro. Caraca. Ele já sabe aquilo ali. Ele já reconhece na foto Sim. a barriga. Louco. E tem um botão lá específico, tem um nome para aquela linha, né? Linha do não sei o quê, sei lá, linha da barriga. Não é esse nome que tá escrito. Tem um nome, eu não sei qual é. E aí você só arrasta para um lado e para o outro, e aí você consegue fazer o ajuste do jeito que você quer. Tem tratamento de pele para deixar mais mate, mais brilhoso. Ele coloca maquiagem também. Ele tira reflexo de óculos. Surreal, testei. É muito surreal. E esse cara que está representando eles aqui no Brasil, que é o Marcelo Gianotti, ele vai falar lá no Congresso do Infoco, vai mostrar... Qual é o nome desse programa? Evoto. Evoto. Especialmente para retrato. Para retrato. Tá. Desculpa. Foi até nesse trabalho que eu falei que tinha um negócio da camisa, que é o... Que você falou o nome? Moiré. Moiré. Escreve Moiré. Moiré com acento no E. Moiré. Acho que é francesa. Porque eu não sou de manipular, eu não tenho muita experiência, mas foi um trabalho específico. E aí eu pesquisei, aí eu caí num aplicativo que só tem para celular, que é o Airbrush. Que ele tem para iPhone e Android, e ele tem disso, assim, olheira. Ele vai lá e ele reconhece a olheira, e aí só tem um dialzinho assim. De olheira. Mais ou menos. Ele vai reconhecendo as coisas, aí ajusta rosto, nariz. Então é muito doido isso. Então é desse estilo aí. Aí ele mexe no... Pô, surreal, o cara dando aula. Ele mexe no sorriso, então a pessoa não quer... Tem gente que não gosta de mostrar os dentes, né, pra foto, pra retrato. Aí ele faz um sério, mas aquele sério muito marcadão, né? Sei. Aí você pode mexer aqui pra subir um pouquinho aqui Cara, o lábio, fica perfeito. Cara, só testando mesmo pra você ver como é que é. A nova fotografia, né? Eu acho que num futuro muito breve, a gente vai partir do princípio que a foto é super manipulada, né? Eu acho que antes a gente tinha dúvida se era real, sei lá. Eu acho que a gente vai ter a dúvida se é real ou não. Então... Já tem essa dúvida. Já tem essa dúvida. Agora, o que eu acho legal de pontuar é que, embora tenha todas essas facilidades, se a pessoa não sabe a base, ela não consegue andar muito, não. Eu vejo... O fotógrafo, você não sabe a base do... O fotógrafo. Eu dou aula de fotografia para celular, para as pessoas. Então, o equipamento hoje, o celular, já vem com um monte de coisa legal para você fazer, mas a pessoa não sabe usar, né? Ontem eu estava num baile, aí o meu amigo estava filmando a galera dançando, e ele levou uma porrada no braço, assim. Esbarrão. Não chegou a derrubar o celular, não. Aí daqui a pouco vem ele chorando. Ai, meu iPhone quebrou. Eu falei, por que seu iPhone quebrou? Ele, não, porque eu levei uma porrada. Aí eu falei, deixa eu ver. Ele tava filmando no modo vídeo. Na hora que esbarrou, mudou pra câmera lenta. Então a câmera ficava tremendo toda vez que ele apontava. Eu falei, não, cara, tá no câmera lenta. Aí ele, pô, cara, achei que eu ia ter que trocar. As pessoas não prestam atenção, não leem. Acho que a base da fotografia ainda é o olhar, né? É você identificar uma foto, identificar uma imagem, uma cena. Isso também, a composição. Né? Exatamente, que aquilo ali dá uma foto. Eu vejo muito isso nos meus workshops, nas minhas saídas fotográficas, viagem. Tô com 10 pessoas junto comigo, né? Eu mais 9, eu mais 10 ali. Todo mundo com câmera muito parecida. A diferença das câmeras hoje é muito pequena, né? Assim, em termos de qualidade, de uma mais barata para uma mais cara, a diferença é menor do que era no passado. Todo mundo fazendo a mesma cena e você tem olhares muito diferentes ali, olhares muito imaturos ainda, fazendo uma coisa muito óbvia, olhares bem mais inteligentes, bem mais interessantes, vendo coisas que ninguém tá vendo, apontando a câmera para o lugar que ninguém tá vendo, sabe? Então, eu ainda fico muito mais apegado a isso dentro da fotografia do que, na verdade, câmera B ou C. Concordo. As câmeras estão evoluindo pra caramba, é incrível, assim, essa evolução. Tá tirando problemas do fotógrafo. A questão do foco, né, pra vida selvagem, especialmente, que é um tema que eu trabalho bastante, é um problema a menos. É um problema. Eu fiz nessa viagem com a R6 II fotos que eu não teria feito com a 5DS, que é uma puta câmera.
também, entendeu? Não teria feito. A câmera não teria conseguido fazer o foco naquela condição de luz. O ISO que você consegue jogar hoje, eu trabalhei com ISO 20.000 o tempo Você todo. mostrou uma foto que tava 1/60, 1/ não sei o quê? 1/20, fiz uma foto 1/20 de velocidade na mão, com 500 milímetros à noite. Pesadona a lente. Lisa, foto lisa. Falei, porra. Disparei, fuzilei, tinha algumas borradas, mas tinha uma lisa. Uma coisa que é inviável de ser feita numa DSLR, inviável. E pra gente que dá aula, começa a mudar também o formato de dar aula, porque quando a gente, eu pelo menos, eu falo quando eu vou ensinar sobre velocidade obturador, que a gente tem que se preocupar com a distância focal e a velocidade tem que estar sempre equiparada com... Aí vem o IBIS agora, acabou com isso. Acabou com isso. Aí vem uma câmera dessa e o cara fala assim, não, eu consegui fazer. Consegui, exatamente. Então, você falou? Então, claro, essa tecnologia, ela tá trazendo possibilidades novas para fotógrafos experientes e amadores, e quem está começando, de fazer fotos que antes não eram feitas. Se você pensar que as câmeras... A Sony já está indo para qual ISO aí, a tua aceitável? A minha... Você costuma fazer ISO muito alto? Não, mas quando eu faço especificamente preciso, 8.000, assim, segura. Então, mas... A Sony sempre foi melhor para Sempre foi melhor. Isso. Não, que eu falo assim, ela vai até 64 mil. 68 mil, 8.000, 12... Tá tranquilo. Então, eu trabalhei com 20, 25 mil de ISO bastante no Pantanal agora. Na hora que esse ISO estiver batendo 100 mil tranquilamente, assim, aceitável, tô com ISO 102 mil. A gente vai estar fazendo astrofotografia na mão. Caraca. Porque você não vai estar mais usando a velocidade longa, 30 segundos, para pegar o céu. Sim. Você vai estar usando o ISO alto e velocidade baixa. E 1 segundo já vai ser factível tranquilamente de fazer na mão com esse IBIS melhorado, né? Que é o sistema se chama IBIS? IBIS, In-Body Image Stabilization. Exatamente. Que é o sensor fica flutuando, né? Ele fica com umas molazinhas ali, então ele se movimenta exatamente o quanto que você está movimentando. Uma coisa física, uma coisa mecânica. Dentro da câmera, exatamente. Então, na hora que esse IBIS for ainda melhorado, que ainda tem espaço para isso, e o ISO subir mais ainda, aceitável, tem câmeras que vão a 102 mil já, mas é meio inaceitável o ISO. Mas quando for aceitável, a gente vai estar fazendo astro na mão. Então, vão surgir novas fotos de astrofotografia que ainda não foram feitas, porque a fotografia ainda depende muito do tripé, de estabilizar a câmera. Então, tem certas questões de criatividade que são muito difíceis de atingir com tripé. Você, cara, fazer uma foto de astro dentro de um carro abandonado aqui pela janela, é muito difícil montar ali o tripé para ficar... Mas com a câmera na mão, pô... Claro. Você que trabalha com a câmera na mão o tempo inteiro, dentro d'água, né? O seu range de criatividade é muito maior do que quem tá com o tripé preso. Exatamente. E a astro ainda tem essa questão, porque a gente tem que estabilizar a câmera. Quando você não precisa mais estabilizar a câmera, ela se auto-estabiliza por conta de um IBIS poderoso e de um ISO alto, você está abrindo um novo mundo de fotografia, entendeu? Então, eu ainda acho que o olhar é o que manda, mas as câmeras vêm ajudando também, né? Dando subsídios para o fotógrafo que é criativo poder ir além, ir além, ir além. E as pessoas saberem que isso existe e como utilizar essas ferramentas. Exatamente, também. como utilizar. E que é o que eu mais vejo, gente com um equipamento top, profissional, caríssimo, usando de forma simples, né? Usando de forma limitada. Pô, sua câmera tem isso, eu não sabia não. Pô, sua câmera tem isso, sua câmera tem isso. Então, nos workshops que eu dou, né? Nos workshops que eu dou, eu perturbo a galera sobre o manual. Leia o manual, cara. Tu gastou 10 pau, 20 pau numa câmera aí. Tu não vai ler o manual porque ele é grande? É isso? É isso. Então, tu pegou um negócio de 20 mil reais e não vai ler o manual só porque ele é grande. Você não tá com preguiça. Então, você vai usar lá no modo... né? Ou ler manual, ou buscar vídeo no YouTube, né? Falei pra Ana aqui, off, aqui, antes de você chegar. Tem vídeo no YouTube que, a maioria em inglês, né? Mas, enfim, que dissecam todos os itens do menu da câmera X. Pô, isso é incrível. Nossa. Você fica só assistindo ali e vendo. Ah, beleza, isso aqui faz isso, que legal. Em 1 hora você aprende 80%. E isso é legal porque eu fiz isso com a Sony. Quando eu migrei da Canon pra Sony, o maior impacto foi a quantidade de opções do menu da Sony. Sim. Falou, ferrou, né? Que aí foi a primeira vez que eu precisei usar a abinha de favoritos, né? Que você vai favoritando fazer itens. as coisas que você quer. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer muito é assistir um vídeo desse, porque às vezes uma coisa que eu tô fazendo que eu nem achava que era um problema, que poderia ser mais rápido, eu descubro que, caraca, tem um caminho mais rápido para se fazer do que do jeito que eu faço. Então, você assistir um vídeo desse vai te abrir, não só tirar você solucionar um problema que você tem agora pontual, mas como você mudar alguma coisa que você já está fazendo e também quando acontecer alguma coisa futura, você fala, caraca, tem uma função que resolve isso. Não, e funções novas, que às vezes você nem sabia que existiam. Coisas novas estão ali no menu. Se você não souber o que é, o menu é um monte de palavrinha, às vezes abreviada, né? Fica difícil de entender.
Sem um manual ou sem um vídeo desse, você compra uma câmera caríssima, boa pra caramba e tal, e fica usando ela de forma básica, né? Então, envolvam-se, né, com o seu equipamento, aprendam a usar. Acho que é por aí. Muito legal. Eu que também dou aula, né? Que somos aqui 3 professores. É. Uma coisa que eu mais gosto disso é você não só ensinar ali na hora faz dessa maneira, mas estimular a pessoa a ela ter a criatividade, a curiosidade de buscar uma resolução para aquilo, assim. Ela não ficar só engessada naquilo. Isso né? Como é que resolve isso? Mas, cara, não, seja curioso. Pô, começa a buscar uma solução diferente, assim, a cabeça dela abrir para ver que existem outras possibilidades. Uhum. O lance do olhar não olha só para o modelo que está na sua frente, pessoa. Começa a observar o fundo, né? Se a pessoa está tampando alguma coisa importante, pode aparecer. Se tem pessoas andando no fundo, a sombra que vai se movimentar. Se tem alguma coisa de uma cor diferente que vai chamar mais atenção. Então, fazer a cabeça das pessoas mudarem. E quando eu percebo que isso está funcionando, aí, assim, é uma dos maiores... Falei, caraca, tá dando certo. É isso aí. Tá fazendo a pena... Tá valendo a pena ensinar para a pessoa. Não sei se é uma pessoa que quer pegar o beabá ali, né? Quer resolver uma coisa pontual, prática. É você desenvolver a curiosidade e o olhar das pessoas. Sempre pode melhorar, né? A foto sempre pode melhorar. Até porque eu sempre achei que fotografia a gente soluciona problemas, né? Pelo menos quando a gente está trabalhando com evento, não é um ambiente propício para foto, né? Porque tem muita coisa acontecendo ali. Sim. E a gente está sempre tentando resolver o problema. E a gente tem que pensar também que a câmera não é igual a gente, né? A gente tem um corpo perfeito, com os olhos que estão sempre compensando a luz, né? Se tivesse uma janela aqui, eu ia conseguir ver vocês bem e o que está lá fora também. A câmera não ia conseguir fazer isso. A câmera ainda não consegue fazer isso, né? Eles estão trabalhando para melhorar o Dynamic Range lá, tanto no celular também, que também não faz. Então a gente tem que pensar que se você ler o manual, fica mais fácil de você saber como é que ela funciona, quais são as características que podem ajudar e o que pode dar problema, e a gente consegue converter isso, né? Pô, estudar fotografia é tão bom, né, cara? Eu gostoso. dou aula há anos, mas eu estudo o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tô estudando, aprendendo novidade. Então é prazeroso demais, assim. Claro que ler um manual não é uma coisa prazerosa, mas, pô, você tem um equipamento desse na mão e você depende dele para fazer as fotos que você tá imaginando, né? Pô, você tem que aprender a usar, você tem que entender a diferença das lentes. Eu recebo muito essa pergunta. Marcelo, eu tô pensando em trocar essa lente aqui nessa. O que você acha? Eu falo, mas por quê você quer trocar? Primeira pergunta, eu falo, por que você quer trocar? Porque me disseram que essa aqui é melhor. Mas o que tá te incomodando na tua? Nada. Pô, então, o que tu vai trocar essa lente? Vai gastar um dinheiro aí, uma diferença de preço e tal. Nada tá te incomodando? Nitidez tá boa pra você? Tá ótimo. Então, cara, fica com essa lente. O que eu falo nessas horas, e falo cada vez mais, então... tem várias empresas que alugam, pega essa lente, aluga essa lente, testa, faz uma saída. Boa dica. Que aí é o peso da lente que é diferente, né? Como é que vai transportar, não sei o quê. Então, alugar... Fica muito nessa da dica ali, né? E sem pensar para que serve, para que serve essa lente. Você precisa de uma tele desse tamanho? Você vai precisar disso? Tinha uma aluna agora no Pantanal, tava com uma 300mm, queria trocar para uma 600. Quando eu chegar no Rio, eu quero comprar. Você vai usar isso? Você tem essa necessidade? Ou você só tá sentindo isso porque você tá aqui agora... sentindo que a 300 nesse momento é curta, como eu te falei lá atrás. Que seria um pouco curta Pantanal. Sim. Não vou usar. Pô, então fica com essa lente. Isso aqui foi uma coisa muito pontual que você fez aqui. Não vai ter necessidade de pegar uma 600 grandona pesada. Não vai caber na mochila. 300, né, curtinha. Dá pra alugar uma lente pra viagem e voltar? Tem como fazer isso? Dá. Mas não fica muito caro, não? Isso, são mais viagens. Não, porque depende do teu objetivo ali, né? Ele podia fazer um pacote só pra viagem. É uma empresa que trabalha só com a galera que viaja. Ou a Canon apoiar as expedições. Olha aí, Canon. E ceder lente. Ajude. Galera sempre... Mas o diário é impossível, entendeu? É mais fácil a pessoa comprar lente. Pacote, né? É um pacote. Pra viagem. Pacote pra viagem. Fazer um bom seguro. Fazer um bom seguro. Seguro é importante ter, né? Vocês estavam falando de lente, eu tive um professor que ele era muito fã de lente fixa. Porque ele tem razão, né? Porque ele comentava que a lente fixa ajuda a gente a criar uma linguagem fotográfica, principalmente quando a gente fotografa eventos sociais, né? E aí, quando eu migrei para full frame, eu fiquei só com as fixas. Agora, 10 anos depois, eu tô sentindo falta de ter uma 2470 por causa dos eventos mesmo. Sim. Porque fica muito pesado você carregar as duas câmeras. Sim. Às vezes você tem que correr e para trocar ali você perde muita coisa, né? Mas
É isso, gente. Vocês têm que pensar o que vocês vão fazer. Por exemplo, eu não tenho 70-200. Eu alugo quando eu preciso. Quando eu vou fazer show, espetáculo de dança, eu alugo. Eu só uso pra show. Eu tenho uma 100-200 F4 que eu só uso pra fazer show. Não uso na paisagem, não uso vida selvagem. Só uso pra aquele momento ali. Mas eu faço show toda hora. Então, justifica ter aquela lente ali, entendeu? Mas também é só pra aquele... Pra E você sempre usou F4 ou começou a usar com os ISOs melhores? Não, eu tenho a 100-400, eu comecei a fazer show com a 100-400, mas os shows que eu faço aqui no Rio são shows pequenos. 100-400 é too much, né, pra um show desse. São shows em espaços como de teatros, assim. Sim. Então é uma lente pesada, gigante. Não, mas ela é F4 ou é 2.8? Não, a 100-400 é 4, 5.6. Sim. Aí eu falei, vou pegar uma 70-200 pra esses shows. Só que a 2.8, ela é tão pesada quanto a 100-400. Isso. Tão pesada quanto. E o show, mal ou bem, tem luz sempre no artista, tem boa luz, né? No resto tá escuro. Então eu não precisaria de uma 2.8 ali. Eu consegui jogar um ISO 4000 ali e resolver com um F4. E F4 pesa 500 gramas. Então, eu tô falando isso porque... Aí eu falei, vou no F4. Mais barata, mais leve, resolve pra mim. Pra dinâmica que eu preciso pra esses shows, ela resolve. É o que tem Eu feito. tô falando isso porque eu fotografei um congresso semana passada e eu tava os outros fotógrafos todo mundo de 2.8 e eu uso Sony e aí era 100-200 F4, que ela é mais leve e ela é mais fininha. Sim, a minha também. E aí o cara me abordou, falou, ué, como é que você tá usando? Conseguindo? Eu falei, cara, primeiro que a maioria das coisas que eu faço são de dia, então não preciso ter uma 2.8 e com as câmeras hoje em dia, o F4 super funciona e tem a luz aqui Visual, no cara. E aí é isso, aí ele pegou a lente e falou, caraca, muito mais leve. Eu falei, cara, mais leve, mais barata. É bem mais barata. Muito mais barata. Eu comprei usada, a minha, tem uns 5 anos, comprei usada, funciona perfeitamente até hoje. Muito leve, uma lentezinha parece de brinquedo. Pô, incrível. Bom saber, porque eu tava pesquisando e não sabia que era. Não, eu ficava na dúvida se F4 ia funcionar muito pra... nítida. A lente é show, muito entendeu? boa, Porque muito boa. A gente tem que ter muita velocidade. Cara, você então que tá com a R5 aí, né? É, R6. Né? Cara, assim, o que eu vi muito nessa viagem, especificamente do Pantanal, tava todo mundo de mirrorless lá. O ISO ainda é a grande barreira da galera. Porque é ensinado e foi ensinado a vida inteira que o ISO tem que ser baixo. Beleza. Paisagem, você tá com a câmera no tripé, não faz sentido tu jogar um ISO 1000, 2000. Não faz sentido. Você pode usar uma velocidade mais lenta, pode usar o diafragma até mais fechado para forçar um ISO e tal. Então você consegue fazer um ISO mais baixo. Tá? A câmera tá no controle remoto, ou então no Wi-Fi ali, nada vai se mexer. Você tá trabalhando uma foto super limpa, né? Uhum. E aí isso fica na cabeça das pessoas como sendo uma regra infinita, né? Sim. Sempre ISO baixo, sempre ISO baixo. Trabalhei em ISO 20 para cima, 20 mil, né? 16 mil, 20 mil, 25 mil. No Pantanal as fotos são limpas. Isso me permitiu trabalhar com a velocidade super alta, situações de ataque, bicho pulando, para poder congelar a cena, pássaro, como é que chama? O Martim Pescador mergulhando. São cenas difíceis de fazer. Se você não tiver com a velocidade muito alta, você não consegue congelar uma cena dessa, né? O bicho entrando na água, água explodindo ali. Mas para isso o ISO sobe. Que velocidade você usa? 4.000, 4.000. 3.200, tava ali. Tava sempre nessa faixa. 2.000 para cima. Raríssimamente. O bicho tá dormindo, a onça tá lá dormindo. Eu conseguia baixar um pouco. Na mesma hora eu lembrava, pô, meu, isso tá muito alto de bobeira. Jogava ali para 500 de velocidade, fazia as fotos, o ISO descia esquece, junto. né? Mas aí você tem que estar sempre ligado. Mas eu percebi isso, as pessoas não tinham coragem de subir o ISO, não tinham coragem. Não, Marcelo, não tô conseguindo fazer a foto. Qual ISO tá usando? 2.000, cara, estoura esse ISO. Tá com uma R5 na tua mão. Ah, mas eu posso? Cara, ela é feita para isso. Esses são os novos ISOs. Sim. Essa é a nova barreira. Entendeu? Então eu percebi que trabalham com isso melhor. Ainda tem muito essa mística do ISO ali, que é uma coisa que, para mim, é o melhor dos problemas que as câmeras estão resolvendo. A Sony liderou isso, né, durante muito tempo. Vem liderando Sony é bizarra, ainda, né? A Sony... Vem liderando, né? E aí o Nikon usa os sensores Sony, a Canon vem chegando junto também. Então, é essa questão do ISO poder subir muito com a imagem ainda muito limpa, né? E aí você, aliado a tudo isso, você tem as novas ferramentas de inteligência artificial para tirar ruído, que são fantásticas, do próprio Lightroom e outras, outras empresas, que deixam a tua foto absolutamente limpa. Então, não faz mais sentido você ficar segurando o ISO quando tá com a câmera na mão, precisando usar a velocidade alta. Verdade. 2015, 16 mais ou menos, eu lembro que a galera migrou para Nikon, para D750. A galera de casamento migrou por causa do ISO. Porque o ISO era infinitamente melhor. Eles ganhavam 2 pontos de luz com a D750 comparado com a Canon. Sim, eu lembro quando lançou a D750, eles lançaram umas fotos na internet que tinha uma recuperação de áreas escuras assim abissal. Eu falei, cara, isso aqui é uma novidade, realmente. E a Nikon sempre... A Sony sempre foi bizarra, sempre teve isso.
E é bom a gente pensar também que esse é outro motivo também da pessoa testar o seu equipamento, né? Porque a gente sabe, né? Eu que já fotografo há algum tempo e comecei testando vários equipamentos e fui melhorando, né, de modelo, né, fui pegando os modelos mais caros, a gente sabe que as full frames têm, pelo menos para Canon, tem uma recuperação de ISO melhor, né? Mas, por exemplo, uma 5D Mark III, se eu for fotografar com 20 mil, ele vai ficar com ruído. Com muito ruído, Não tem São jeito. câmeras que não estão preparadas para usar esse... o sensor não é esse. Né? O sensor deu um upgrade gigante em relação a Canon, especificamente falando, se aproximando do resultado que a Sony tem. A Sony é fabricante de sensor a vida inteira, na verdade. Né? Ela entrou no mundo da fotografia na hora que a Canon e a Nikon falaram, não vou abraçar o mirrorless. Aí a Sony falou, bom, então... Sobrou, abriu... Vou entrar aqui, né? Mas ela já fazia sensor para filmadora de cinegrafista de televisão, enfim, né? A vida inteira se usou Sony com os seus super sensores, né? Então ela chegou com essa grande vantagem na mão e ela abalou a estrutura da fotografia com esses ótimo. ISO. Foi ótimo. Quando vem um concorrente assim, que dá uma balançada pra gente que é usuário. Foi maravilhoso. Força todo mundo a trabalhar. Exatamente. Força todo o mercado a trabalhar. Isso é muito bom. Uma dúvida, Marcelo. Você, quando fotografa vida animal, você usa o modo silencioso da câmera? Então, depende da situação. Quem passarinheiro, eu não sou passarinheiro, mas os passarinheiros em si, que usam mirrorless... Bonitinho o nome passarinho. Passarinheiro é a galera que fotografa passarinho, mas passarinho pequeno. Eu sacaneio eles que eu falo, cara, eu sou passarinheiro de bicho grande. Eu gosto de arara, gavião, tucano, bicho colorido grande, mas eu não sou considerado passarinheiro. Os passarinheiros gostam de pássaro pequenininho, marronzinho ali, aqueles passarinhos que você fala... Passarinho ali, o cara sabe o nome, sobrenome, nome técnico. Usa o somzinho no... Chama no som, exatamente, faz o playback, enfim. Para esse tipo de passarinho, que é um passarinho muito arisco, né? Qualquer coisa, pisou num galhozinho, o bicho vai embora, faz muito sentido você usar o silencioso. Porque realmente você tá totalmente camuflado na mata, fazendo teus tiros, o bicho não tá vendo, né? E agora a mirrorless não tem barulho, né? Então, você tem a opção de tirar o barulho, você tem a opção de usar a cortina eletrônica, que não tem barulho, ou até tirar o barulho da mecânica. Eu não tenho barulho nenhum, não gosto. Pois é. Eu achava que ia ser difícil pra mim, mas meio que já tô me acostumando, assim. Um barulho diferente, baixo. A Sony faz um barulho, e aí eu comecei a usar o modo silencioso, porque eu fotografava uns eventos de yoga. E uma vez eu tava clicando, aí uma menina virou pra mim assim e falou, nossa, que chato isso, hein? Falei, uma vez eu fiz um show de orquestra, cara. Um evento de orquestra com MPB, misturado, assim, né? Da rádio da JB. E aí, cara, só eu tava de DSLR. Pô, incomoda a galera que tá assistindo. Cada disparo, pá, o cara chegou pra mim e falou assim, ó, acabou. E chegou pra mim e falou, acabou. Então eu só podia fotografar, isso tem alguns anos, quando a orquestra tava no auge lá, e daí ninguém ouvia. Mas quando tava começando, você entrava só o violino, entrava só não sei o quê, que ainda tá aquele silêncio, pô, meu disparo fazia muita diferença. Então, pra essa galera, show, assim, né, de yoga, passarinheiro, faz sentido usar o silencioso. Fotografia de cena, fotografia estilo de cinema. Cinema também. Tá no meio de uma gravação, tudo microfonado e usa. Mas os bichos, assim, que eu tenho fotografado, o som baixo da mirrorless não incomoda, não. Entendi. Não incomoda, não. Porque na Sony, o único não sei, mas um dos malefícios de usar o modo silencioso é que ele é propenso a dar o rolling shutter, né? Se você usa o eletrônico. O uso eletrônico, isso. Mas depende o rolling shutter depende muito da situação que está ocorrendo, né? Eu tive uma situação de rolling shutter agora no Pantanal com a R62, porque o barco estava em movimento. O que é o rolling shutter? É quando o obturador não... A leitura... A leitura do eletrônico, ela não é global. Tem uma câmera só da Sony até que faz uma leitura global. Ou seja, você não está usando o obturador eletrônico, o mecânico, né? A cortina tradicional. Então, o sensor fica desligado, assim, desensibilizado, mas aberto. Na hora que você dá o clique, ele sensibiliza, faz a foto e desensibiliza. Nossa, que bizarro isso. É assim que funciona. Só que o global, que foi lançado com uma Sony, acho que é a 79, os modelos da Sony eu não manjo muito. Mas enfim, tem um modelo da Sony que foi lançado com esse global shutter. Ele faz uma leitura global de todos os pixels de uma vez só. Pum! E recupera. E fecha. Todos os outros faz uma leitura em linha, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, se você movimenta a câmera durante aquele disparo, ou se o elemento que você está fotografando está em movimento muito rápido, então dão muito exemplo com bolinha de tênis, bolinha de ping-pong, coisas que são muito rápidas assim, né?
ou trem passando, Sim. você tem aquele objeto fotografado de forma meio torta. Parece uma gelequinha, Porque ele foi fotografado um microsegundo em um momento em cima e outro microsegundo em outro momento embaixo. Então a bola de tênis fica meio ovalada, ela não Entendi. fica redondinha. É Bizarro. muito louco isso. E aí, por exemplo, às vezes a gente tava numa situação do Dá pra Pantanal criar um agora... negócio diferente aí. Não. Dá pra usar de forma artística até, né? É. Mas eu percebi isso usando em alguns momentos o obturador eletrônico, ou seja, desligando o obturador mecânico para testar também, que eu estava ali testando a RC2. E aí o barco estava em movimento, a gente estava às vezes acompanhando algum bicho, um barco em movimento, eu disparando muito rápido. Dessa forma, quando eu vi várias fotos depois na câmera para ver qual era melhor, eu vi que tinha uma diferençazinha assim, como se você estivesse entortado no Photoshop. Você vai no uma foto Photoshop ou outra. e muda o Muda diagonal. o eixo, muda ele o é. eixo. Dá Porque uma- o barco estava em movimento, então ficou um pouquinho torto. Mas nada que, se eu escolher aquela foto que tá torta, ninguém nunca vai perceber, porque não é uma coisa brutal. Aham. Era uma coisinha de leve, assim, um galho que saiu um pouco mais esticado em uma do que na outra, sabe? Porque eu tava com o barco em movimento. Mas eu usei pouco, na verdade, o obturador eletrônico, dá 40 frames por segundo, é muita foto. Caraca. Caraca. É muita foto. Então, pô, você tem que ter um poder de HD, de edição Isso. muito grande para depois, né? Então, assim, em situações muito específicas eu ligava o eletrônico para fazer teste mesmo. O Martim Pescador indo pescar um peixe. Então, é muito disparo para você ter aquela sequência completa e escolher a melhor foto. Mas, normalmente, os bichos em movimento, com 12 frames por segundo que a RC2 dá no mecânico, já resolve bem. Entendi. Legal. Viu, gente? Uma aula de fotografia aqui. Tô aprendendo sobre a RC2. Né? Eu já gostava da câmera, agora então... Nossa, pô, sem fazer propaganda aqui, não tô ganhando nada pra fazer propaganda da câmera. Realmente, eu fiquei impressionado. A câmera... tem uma pergunta aqui de tripé, que eu acho que vocês conhecem essa marca. Não sei nem se eu vou falar certo. KNF? KNF. QF. KF. O rapaz aqui, o Fernando 78CF, ele comprou um tripé da QF, mas ele acha que errou no modelo. Aí botou assim, acho que eu errei no modelo, kkkk. Qual tripé bom para longa exposição? Cara, talvez ele não esteja sabendo usar muito. Assim, por pior que seja o tripé, se ele estabilizar bem ali para fazer uma longa exposição com uma grande angular, ele vai conseguir fazer. A astrofotografia você faz até com a câmera apoiada na pedra. Eu não sabia nem que tinha tripé específico para longa exposição. Não tem, na verdade. Tripé. Qual é a função do tripé? Única função. Estabilizar a câmera. Estabilizar. Se ele não estabilizar a tua câmera, esse tripé não serve. Né? Será que ele não tá colocando naquele... Quando eu fazia as aulas lá na ateliê da imagem que a gente usava tripé, né? A gente colocava o temporizador naquele 2 pode ser, segundos, isso. porque aí eu ia dar o clique e aí aquele tempinho estabilizava. Isso. Pode usar essa função, ou controle remoto se tiver, controle de fio, controle via Wi-Fi hoje em dia com as câmeras mirrorless, você consegue clicar também sem tremer. Mas ele falou do tripé, né? Tá questionando o tripé. Então, para esse tripé não estar segurando essa câmera, um tripé muito pequenininho, muito levinho, né? E tal, que pelos tripés que eu conheço da QF, todos eles segurariam para fazer uma longa exposição, uma astrofotografia, por exemplo, né? Então, teria que ser mais específico na questão o que está incomodando ele ali. Entender qual superfície também, né? Você tá indo num lugar que tem pedra, não sei. Às vezes ele pode estar... Os tripés de rosca, por exemplo, né? Quando você vai desenroscando para abrir a perna. Tem gente que não enrosca até o fim na hora de travar. Enrosca de leve. Aí você monta ali, ó, o tripé começa a descer, a rosca não tá presa o suficiente, a perna começa a entrar uma na outra e o tripé vai saindo do lugar. E você nem percebe. 1 centímetro que ele mexer é muita coisa. Você vai borrar a tua foto, ela vai ser toda borrada. O tripé não funciona. Na verdade, você não tá enroscando direito, entendeu? Precisamos de mais informações para conseguir responder essa... Para ver o que está acontecendo exatamente. Mas dos tripés que eu conheço que a QF vende, todos segurariam uma longa exposição, especialmente com grande angular. Quando a gente fala de tele, né, uma lente já pesa 1,5 kg, mais a câmera e tal, eu vejo muita gente também botando, o cara compra a tele tem aquela perninha dela e o cara prende o tripé. Que perigo, hein? Eu vejo isso o tempo todo acontecendo. Quando eu tô presencialmente, eu falo, pô, desculpa te incomodar aqui um segundo. Prende aqui e tal. Cara, é pra isso que serve, Você vai quebrar a baioneta da tua câmera em algum momento, vai frouxar isso aí, entendeu? E no Pantanal a gente viu, tinha um cara no barco comigo, ele falou, olha lá o cara, tava com monopé, um gringo lá, com a câmera melhor do mundo, tele na lente desse tamanho, presa na câmera. O monopé tava na câmera. Monopé na câmera, Nossa, no barco. perigo. Aí o cara ficou louco. Eu falei, não, deixa. Ele falou, não, eu vou falar. Aí tem uma hora que os nossos barcos ficaram lado a lado, ali numa cena ali de não era nem do grupo de vocês. Não. Era um outro barco, um cara aleatório lá. Mas o cara ficou maluco. Ele falou, eu quero avisar. Eu falei, bom, eu discuti, eu não vou avisar não. Nem conheço o cara. Eu ia tentar avisar também. Aí o barco encostou. Aí ele falou, seguinte,
tá errado aí e tal, tem que botar ali. Aí o cara ficou puto, lógico, né? Ah, óbvio, O cara ficou, não, eu fiz de propósito, botei assim mesmo, não sei o quê. Você Aí deu tinha um uma chamado. mulher com ele, a mulher entendeu o que o cara falou, ele falou inglês, né, pro cara. Aí ela falou assim, essa lente não é tão pesada assim, não tem essa É necessidade. isso. Ah, Aí então eu tá falei, ó, bom. fez tua parte. É. Aí uma hora depois, em outra cena, a gente encontrou esse barco de novo. Tava e lá. Tava certinho. Falei, Ele não é porque agora é ele melhor. não, Ele só ele não quis quis dar o braço a admitir. torcer na hora, mas ele depois pensou melhor e colocou. Então, Ah, legal. talvez o cara possa estar tentando fazer uma longa também com uma tele. Aí a conversa é diferente. Aí realmente é preciso um tripé um pouco mais robusto, especialmente fibra de carbono, perna larga, grossa, né? Aí segura bem. Quando eu comecei na fotografia, eu tinha um tripé de R$100, que era de plástico. Pô, Só que ele só segurava câmeras levinhas, né? Depois que você vai mudando o equipamento, aí não tem Você jeito. não- tem que ter um- exatamente, ele treme. Qualquer ventinho, né, Sim. tira o tripé do lugar. Então É. tá vaga a pergunta, mas sabendo usar o tripé, você consegue estabilizar qualquer câmera aí, na verdade. Show. Aí, Fernando, comenta aqui no vídeo. Fala mais detalhes pra gente. Boa. Que eu recebi um pedido aqui de fazer um episódio ao vivo, né? Pelo YouTube. E os meninos já aceitaram o Ih, convite. bora fazer. é. Bora fazer. Vai Aí, tiver pergunta. aí a gente tira as dúvidas logo de cara. Bom, aí tem a última dúvida aqui. Não sei se você vai conseguir resumir, porque a gente não vai ter muito tempo. Tá. 30 segundos. É do Theo R. Bito F. Saturno. Ele pergunta como que você começou. Fotografia? Bom, desde criança tenho interesse por fotografia. Acabei enveredando pro design gráfico, mas sempre tive câmera em casa. Meu pai tinha câmera também, gostava de fotografar. Meu pai é engenheiro, não tem nada a ver, mas gostava de câmera, filme, eu brincava na câmera dele. Enveredei pro design gráfico, que a fotografia, mal ou bem, é uma boa ferramenta pro designer, né? Tanto o cara que ilustra quanto o cara que fotografa são boas ferramentas, né, pro design. E fui trabalhando paralelamente durante anos isso, né? E minha fotografia foi cada vez ganhando espaço na minha vida maior, até ela incomodar o suficiente para eu sair do design e trabalhar só com fotografia. Muito legal. Resumindo, isso aí. Resumiu bem. É. E Você, tem um Bezerra? episódio exclusivo só com o Marcelo, que deve contar essa história. Tem. Acho que eu conto Tem. de forma longa aí, procura Tem. no canal. Ele mostra o livro dele, tá bem bonito. Eu vou botar aqui no card. Boa. Isso. E você, Bezerra? Eu comecei a minha fotografia desde moleque também. Sempre meu pai sempre teve câmera em casa. E aí eu clicava, clicava os eventos de aniversário. Era isso, clicava o parabéns, o negócio, né? Que era filme, então a gente tinha no mesmo rolo, tinham às vezes vários aniversários no mesmo rolo, que a gente clicava menos. E com 16 anos, no início do ano 2000, eu criei um site para fotografar as nights. E aí daí foi um negócio desenrolando e até hoje, 24 anos depois, continuo com a fotografia, sempre trabalhei com fotografia, muito evento, muita parte de tecnologias com evento. Estou voltando agora para os eventos, para as ativações de marca voltados com fotografia e vídeo, né? Legal. Os eventos, Rock in Rio, vou estar aí no espaço da Johnny Walker. Que legal. Me leva? Olha aí, preciso fazer Vai estar no dia do rock lá? Vou estar todos os dias. Vou lá te visitar. Todos os dias estarei lá. No Johnny Walker? No Johnny Walker, que é em frente ao palco. Você vai fotografar também no Super Rock in Não, Rio? vou curtir. Vai curtir. E aí, é isso. Então, comecei Mora em frente, sabia? desde sempre. É mesmo? No Rio 2 ali? Não, Rio 2 ali não. Ali é Aroazes, né? Ó, você tem carro? Ah, não é Tem. Rio 2 ali, tô Você vendo. vai usar o seu adesivo de... Vou. Aí, ó. É o único jeito de entrar em casa. Isso, A gente certeza. fica ilhado, sabia? Tô ligado. É A cruel. minha irmã trabalha no Rock in Rio. Daqui eu vou pra lá, justamente que eu preciso do credencial pro embarque e desembarque só. Porque todo dia ficar... Mas isso não tem a ver com a minha vida. Mas eu fiquei curioso um negócio. Você falou que você chegava a fazer mais de um aniversário no mesmo rolo de 36? Não, o pai dele. Não, tô falando, nessa época de filme, isso são coisas da família, né? Ah, Particular. familiar. Isso. Tá. Às vezes a gente só tirava foto na hora do parabéns. Tá, Só aí ia tirava... juntando, quando ia revelar, tinha um ano isso. A de- gente não fotografava, pelo menos a minha lembrança, a gente não fotografava tanto de tanto, bobeira. né? Olha que loucura. Ah, vamos fazer a hora do parabéns, tirar foto, não sei o quê. Aí, às vezes, no mesmo rolo, de 24 3 aniversários. Isso, a gente esperava Que acabar. loucura, que diferença. Era caro, né? Não era Hoje em caro dia pra a gente revelar. só- E não tinha essa cultura, né? Você não fazia tantas fotos assim, né? Você fazia uma ali, duas e tal. E eu acho que hoje em dia a gente faz tanta foto, mas também não vê tanto. Também não vê. Minha namorada É. voltou agora, ficou um mês Também na não vê. Indonésia, tirou várias fotos, e não existe... Falei, cara, precisa ter um momento, né? Vamos sentar, nem que seja na televisão pra ver.
Mas não, porque durante a viagem então foi postando, mandou. Vou fazer uma propaganda aqui de mim, então. Por favor. Eu faço livro de viagem Olha aí, ó. Olha, para cliente, né? Não livro de, Não, de isso. fotos, né, espetaculares como a do Marcelo. tipo um álbum, né? Eu faço Um álbum de fotolivro. viagem. Faço álbum de viagem. Fotolivro. Ah, eu te passo cliente. as imagens que eu fiz numa viagem, aí você vai criar um álbum Isso. desses negócios. Olha Aí só. eu te mostro os formatos que tem. Tem quadrado, tem retangular. E E faço aí fica aquele diagramação. livrão ali, né? Em Faço casa, dia- pra é, galera ver. Ah, Exatamente. Faço diagramação, a capa. Legal. Mando imprimir, fica bonitão. Pô, irado. E aí você pede um roteiro de como foi a viagem? Como é que é? Então, eu vou olhando, né? Você pode me mandar o roteiro se você quiser. Ou então, se a pessoa não quiser trabalho nenhum, eu vou juntando de acordo com Com a ordem das fotos, né? com a ordem das fotos e às vezes com as cores, né? Pra ver se funciona com a luz. Legal. E como que as pessoas te mandam esses arquivos? Me mandam pelo Google Drive, porque pelo celular perde qualidade. Isso, então. Sobe no Drive lá, sem fotos. E agora eu tô fazendo um site pra pessoa poder já escolher lá e depois só mandar Subir lá mesmo. subir as fotos direto por lá. Boa, boa, boa. Maneiro. Iradíssimo. Bom saber disso. Então já fala com a sua fica- namorada aí. É, pra te fazer mandar as fotos. Indonésia 2024. Pô, Fica bonitão. tem que Imagina. irado. Vale a pena. A gente tá chegando no final, infelizmente. Já? Só respondendo umas perguntinhas aí, né? Só respondendo as perguntinhas. Não dá nem tempo de falar o que eu queria falar. A gente vai ter que Eu marcar nem de tempo novo. de falar mal de ninguém. Que horror, gente. Só coisa boa. Não, de vez em quando rolam uns boatos de congresso, né? Mas eu tô me comportando mais agora, pra não falar disso. Porque eu era chata de reclamar de congresso, mas não faço mais isso, não. Amizade, amizade. Não, mas eu nunca citei nomes. Nomes nunca. Boa. A A gente... cor do cabelo, barba, bigode. Não. A gente conta as histórias aqui, né? Mas não conta o nome do santo. Entendi. Falar nisso, vou lançar aqui, depois se vocês quiserem indicar alguém, porque assim, eu gosto de fazer as entrevistas, porque eu gosto de conhecer as pessoas, mas também eu acho legal a gente fazer esses debates, esse bate-papo aqui sem compromisso. Né? Olha quanta coisa que eu aprendi hoje Claro. com vocês aqui, do que vocês falaram. Mas também eu quero fazer um sobre... Como se fosse o Que História é essa, Porchat? Que História é essa, Ana? Ou Que História é essa, Brownie? Sei lá. Que eu quero entrevistar uma pessoa que tem uma história legal para contar relacionada à fotografia. Um fotógrafo, né? Uma fotógrafa. E aí, deixo aberto aqui para vocês. Quem quiser, vou deixar o e-mail aqui no link desse vídeo. Quem quiser participar, escreve para mim, manda a história. De uma situação que ocorreu. De uma situação que ocorreu, fotografando, Trabalhando, sei lá. trabalhando. O que você achar que seja interessante e a gente vai analisar aqui. Tem uma galera para me apoiar Boa. e aí a gente convida para poder vir aqui. Legal. Iradíssimo. Boa iniciativa. E as pessoas que já vieram aqui podem indicar uma pessoa também para eu trazer. Tá. O Bezerra já me indicou, mas se quiser indicar mais, pode ser. Sim, com certeza. Eu dou preferência para mulheres. Porque os homens são mais fáceis de achar. Vocês estão sempre mais em evidência do que a gente. Beleza. Tem bastante aluna fotografando muito aí. Posso pensar essa galera. E um segmento que seja... Eu tava conversando outro dia com o Léo Saldanha, que ele lançou até uma propaganda para ele. Ele lançou um e-book com todas as possibilidades que existem na fotografia, no mercado, né? Então, eu vou trabalhar com fotografia. Todas? Não sei como é que ele fez se levantar. Surge uma nova por dia. Mas ele vai atualizando esse e-book. Digital, beleza. Digital. E aí ele tava falando que tem gente que fotografa inseto, né? Tinha um cara que o Ian comentava aqui que fotografa só boi para concurso. Cara, todas é difícil. Assim, né? Então, se vocês souberem de alguém nesse... Com uma coisa bem diferente, assim, pode me indicar. Os regionalismos... Eu falo sobre isso no meu curso Fine Art, né? Os regionalismos que o Brasil tem. O Brasil é um continente, né? E os estados são muito diferentes. Você viaja para 3 estados distantes do teu, é outra galera, é outro mundo, é outra cultura, não tem nada a ver com o que você vive. Verdade. Sai do Rio para São Paulo, Minas, é muito parecido. Mas você vai para 3 estados distantes, 2 estados distantes, é outra coisa, né? E como eu tenho aluno no Brasil inteiro, eu acabo me conectando muito com essa galera, tentando entender, né, o que o cara fotografa e tal. E especialmente o curso de Fine Art, que é online, o meu, depois que o cara assiste as primeiras aulas, eu convido ele a me mandar umas fotos do trabalho dele,
que ele gosta, se ele tá entrando no curso de Fine Art, teoricamente ele quer vender aquelas imagens no mercado. Né? Aham. Alguns até não, falam, não, eu quero aprender o processo para eu poder imprimir, para botar em casa. Também pode. Mas a maioria quer vender. E aí eu convido o cara dentro do curso, falo, ó, me manda no meu WhatsApp aqui e tal, algumas 5, 6 imagens, a gente manda 20, dá uma exagerada, mas... Pede uma análise de cada uma delas. Exatamente. E eu dou uma analisada geral, assim, dentro do mercado, o que ele se propõe a comprar, se aquelas imagens estão dentro ou estão muito fora e tal. Eu recebo mais vezes que não tem nada a ver com o universo que a gente vende aqui em Rio e São Paulo, e eu procuro entender o que são essas imagens, né? Então, os regionalismos, estava falando sobre isso, dos estados, funcionam muito bem nos seus estados. Então, tem uma galera do Sul que fotografa... eu nem sei falar o negócio. É tipo uma corrida de cavalo para laçar boi. Ah, que Nas legal. fazendas. Aí o cara tem que passar por tem uns tambores, ele tem que passar. Acho que são 3 tambores. Ah, eu Acho vi que é isso. isso. É, Ele tem que passar pelos tambores, depois tem que laçar o boi no final. E isso é um mercado gigante é. para Eles essa galera. concorrem em feira, né? Pra Tem ganhar essas premiação. feiras agropecuárias e tal. Então, isso o cara, não, a galera quer comprar, porque é o próprio cara lá no cavalo Sim. e tal. Então, Aham. o cara, como faz evento, né? O cara fotografa aquilo ali Ah, isso e dá depois pra a vender pessoa quer na... comprar aquela foto dela com o cavalo fazendo a curva, assim, meio Aham. radical, né? Do lado do tambor. Quando eu vi as fotos, eu falei, cara, que parada é essa, né? Na minha ignorância de carioca aqui, então... eu nem sei porque eu entrei nesse tema, na verdade, mas... Não, ela Eu tava já me falando perdi também. Então, aí que eu vou trazer o ponto que eu me perco, mas eu presto Caraca, atenção. me perdi no- geral. É só o agora. Bezerra pra salvar a gente Que agora. ela falou do amigo dela que fez todos os tipos de mercado de fotografia. Ah, Isso, sim. Léo Saldanha. Então, será que tem isso no e-book? Assim, Não sei, não vou tô perguntar criticando o pra e-book ele. do Léo Saldanha, mas como eu tenho contato com essa galera de forma frequente, constante, né? Toda semana tem um aluno novo entrando e me mandando foto. Isso me deu também uma visão mais de Brasil, né? Caramba, quantas possibilidades criativas na fotografia tem e regionais específicas daquele lugar. Só ali o cara vai vender aquela foto. Só o negócio de culto. É. E ótimo que tem esse Cultural. mercado para ele ali. Fantástico, né? Que isso funciona. E o cara domina, às vezes, o mercado. Não, só eu faço. E aí o cara domina um mercado enorme, Uhum. fazendo as fotos dele de fine art ali, vendendo quadro do cara lá andando de cavalo, entendeu? Muito legal. É bem legal esse regionalismo do Brasil, Sim. assim, eu acho muito maneiro. É isso que eu quero pesquisar agora, entrevistar aqui também. É muito legal. Inclusive, o episódio anterior, o 99, eu estava falando sobre as tendências, né, desse ano de fotografia e falei também de uma pesquisa que eu achei do Sebrae, que ele mostra a quantidade de fotógrafos, né, de CNPJs, na verdade. Deve ter muito mais, porque muita gente não tem CNPJ. Claro. Mas já dá uma visão, assim, de quantos que a gente tem De fotografia? de Ah, fotografia. vamos ver essa pesquisa, onde é que tá? Eu te mando o PDF. Tem Olha. são 80 mil fotógrafos com Quanto CNPJ CNPJ? no Brasil. São Paulo é o maior, com 20 e poucos mil. Será que Depois... tem o meu CNPJ lá? Como é que eles sabem? Ah, porque Vai- isso é... Ele vai na pesquisa direto, né? Vai pesquisa depender da do Receita Senai lá. Federal e Não é fotografia. isso é dado público, né? Então você pode... Tanto que lá na WeWork tinha uma empresa chamada Economapas. Eles tinham vários clientes que eram Red Bull, Ipiranga, porque tem vários dados públicos na internet que você pode fazer relatório. Certo. Ele só não pode pegar coisas pessoais. Então eu lembro que na época ele abriu para mim para eu testar, ele abriu, só que outra cidade, né? Aí ele abriu Campos. Aí em Campos eu conseguia ver quantos fotógrafos tinham por bairro, por região, e aí você consegue ver a capacidade de crescimento de um bairro, porque Sim. o Ipiranga usa isso para poder botar um posto de gasolina lá, entendeu? Claro, faz sentido. Então, esses dados são públicos de número de CNPJ. Aí você falou que São Paulo era maior. São Paulo é o maior, segundo é Rio, São Paulo é 20 e poucos, Rio 10 mil. 10 mil. Poucos mil, tá? É, 10 mil. 20 e poucos mil, depois 10 mil, depois vem Sul. Aí vem Rio Grande do Sul, terceiro, Ó, que legal. Mais que Minas, interessante. mais que Minas. Eu até comentei isso, porque Minas é um estado maior, né? Geograficamente. Eu conheço muito fotógrafo de Minas. Tem um festival grande lá também. Eu mando para vocês o PDF e quem quiser ver, eu coloco na tela também no episódio 99, dá para ver direitinho. Mas também são CNPJ, não são fotógrafos, né? Isso. São CNPJs. Formalizados. São CNPJs com KNAI de fotografia, exceto fotografia submarina. O meu Engraçado, aparece né? isso, o meu aparece Sempre tem isso, a É. fotografia submarina tá sempre... Eles consideram o KNAI de fotografia submarina separado. São esses. Tá. Né? Então, aí eles colocam até o percentual de homens e mulheres, né, como registro me de manda essa sócio, pesquisa, gostei. que é 49,8% de CNPJs masculinos e 49,2% femininos, ou seja, está bem tete a tete, Dividido, assim, bem dividido.
É isso, gente. Quero agradecer demais aqui a presença de vocês. Obrigado pelo convite. Fazer uma propaganda aqui do Revolution. Já falei do Infoco 5, 6 de setembro. Estarei lá, por favor. Vamos visitar. São 2 dias muito legais. Vai ser aonde o Infoco? Vai ser em Nova Iguaçu. Vai ser bem legal. Você É. deveria ir, vai ser bem maneiro. Revolution 1 e 2 de outubro em BH. Também é um congresso bem bacana. E é isso. Obrigada. Valeu, gente. Eu Obrigado. agradeço. Foi ótimo.